Vamos resolver aqui um problema de função do primeiro grau, de função afim. O enunciado diz: o valor de uma máquina agrícola adquirida por $5.000 sofre nos primeiros anos depreciação, ou seja, desvalorização linear de $240 por ano. Bem, antes de terminar a leitura do problema, se a gente fala que a desvalorização é linear, então significa que a grandeza desvalorização se relaciona com o tempo por uma função linear ou função do primeiro grau. Como vocês sabem, y igual a x mais b é a forma geral de uma função do primeiro grau. No lugar de y, variável dependente, eu botei a desvalorização ou a depreciação, e em x eu coloco t. Agora vocês podem observar que o coeficiente linear b foi colocado 0. Então isso reduz a nossa função como sendo d igual a vezes t, ou seja, a depreciação está em função do tempo, como diz o próprio autor da questão. Então alguém pode me perguntar: Alexandre, mas por que você colocou b, coeficiente linear, como sendo 0? Isso vou deixar para o final da explicação do problema. Bem, segundo ele, essa depreciação ela acontece até atingir 28%. Ao chegar em 28% de depreciação, não existe mais depreciação, então estagna o valor. Em relação, evidentemente, ao valor de aquisição, que é de $5.000. Aí se pergunta, quanto tempo se passa até que se estabilize o valor, ou seja, até que termine a desvalorização? Veja, 28% de 5.000 é uma conta bastante simples. Resolvendo esse 28%, nós encontramos uma depreciação no produto de $1.400. Segue que o tempo, a cada ano que passa, se desvaloriza $240, que tem que ser igual a um total de 1.400. Resolvendo essa equação para o tempo, nós encontramos aproximadamente 6 anos de depreciação do valor da máquina. Isso é a letra A. Na letra B, ele pergunta qual é o valor mínimo da máquina. O valor mínimo da máquina, evidentemente, é o valor quando a depreciação termina, após os aproximadamente 6 anos, ou após terem sido descontados $1.400. Então, basta que a gente faça uma subtração do valor original, 5.000 menos 1.400, e a gente vai ter um valor de $3.600 como valor final da máquina após a depreciação. Aí, finalmente, ele pede um gráfico que represente essa situação. Bem, no primeiro ano, nós temos $240, já que o próprio autor declara que é anual esse valor. Então, se a gente for construindo paulatinamente, 2 anos nós acrescentamos no segundo ano mais 240, 3 anos acrescentamos mais 240 no valor anterior, e assim sucessivamente, até chegarmos ao 6º ano. Ao chegarmos ao 6º ano, o aluno percebe que o valor é de 1.440 e não de 1.400. Mas por quê? Porque nós temos aproximadamente 6 anos. Então, na verdade, o nosso valor está entre 5 e 6 anos. Mais ou menos por aqui, nós vamos encontrar o valor exato da depreciação. Agora, vocês vão perguntar, sim, Alexandre, mas por que o B é igual a 0? Veja bem, quando não passou tempo nenhum, você comprou a máquina exatamente hoje. Então o valor dela é máximo, não existe desvalorização nenhuma. Então se B é um número diferente de 0, então você vai estar aumentando o valor da depreciação. Então no primeiro ano, a depreciação, antes do primeiro ano, a depreciação é nula. Ou seja, não existe nenhuma depreciação. Então B, o coeficiente linear, tem que ser 0. Porque se ele for um número diferente de 0, você já vai estar automaticamente dando um valor de depreciação para D. E ainda não existe esse valor. Esse valor só vai existir a partir do primeiro ano. Na verdade, como você vê pelo gráfico, a origem da reta é o ponto 0, 0. Então aqui no primeiro ano, nós podemos finalizar da seguinte maneira. Nós podemos observar que no primeiro ano, a depreciação D é igual a $0. Valor que não aconteceria se B fosse diferente de 0.
E T também é igual a zero, porque nós estamos no ponto 0, 0. 0 para a depreciação, 0 para o eixo dos tempos. Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Uma boa noite e até a próxima.